Ash é um vagabundo fedorento que se matricula numa escola de cavaleiros de dragões, mas acaba sendo o mais fraco. No entanto, tudo muda quando ele acorda uma linda garota dragão que fará de tudo para lhe dar poder, para que ele possa acabar com todos os alunos que se acham melhores que ele. Tudo começa no quarto de Ash, onde uma gata de cabelo rosa chamada Nave aparece, prometendo engolir cada centímetro do seu pirulito como parte de uma cerimônia especial antes de ela nascer. Sim, 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 sim. No entanto, Ash acorda de repente e percebe que foi apenas mais um sonho molhado. Não, não, não. Mais tarde, quando Ash chega à escola, alguns alunos fofocam sobre ele ser o único sem dragão e acham que algo estará errado quando o dele nascer. Mas quando Ash os ouve, ele planeja desfigurar seus rostos até que Ray, seu amigo, aparece e o manda se acalmar. Mais tarde na aula, a professora explica que as tatuagens em seus braços são o que os conecta aos seus dragões. Os dragões com os quais nascem são chamados de parceiros, e apenas um mestre de parceiros pode montá-lo. Nisso, um aluno lamenta que Ash seja a falha no sistema, pois ele é o único que consegue montar os dragões dos outros. Após a aula, Ray diz a Ash para não se importar com os comentários das pessoas quando de repente ouvem a princesa Sylvia gritando com algumas garotas que estavam em seu caminho. Ray então explica que, embora suas notas sejam péssimas, ela tem uma personalidade arrogante que faz todos a evitarem. Ao sair, Ray pergunta a Ash se ele vai competir na corrida do Festival de Arte Dragão, mas Ash o lembra que ainda não tem um parceiro. Mais tarde, durante o treino, Ash pega emprestado o dragão de Ray para praticar, mas a professora avisa a todos os alunos para não entrarem em contato com nenhum outro dragão. Quando o treino começa, Ash se concentra e monta o dragão de Ray como se fosse seu. No entanto, ao desviar de um ataque de cauda do seu oponente, ele acidentalmente esbarra em Sylvia e seu dragão, o que os desestabiliza. Rapidamente, ambos acalmam os dragões enquanto a professora encerra o treino para repreender Ash por exagerar. Como nenhum dragão se machucou, a professora o perdoa, mas Sylvia dá um tapa em Ash e o culpa por montar o dragão de outra pessoa, pois o dragão dele pode até estar morto. Ao ouvir isso, Ash fica furioso, mas Ray o impede antes que ele faça algo estúpido. Ash então diz a Sylvia para engolir as palavras, mas ela diz que só pedirá desculpas se ele a vencer no próximo festival. Mais tarde à noite, Ash tem um de seus sonhos picantes novamente, mas desta vez Na'vi diz que será a última noite deles. Então ela sugere que aproveitem e procede a medir o instrumento dele com a garganta. Na manhã da corrida, a presidente da escola, Rebecca, se dirige aos competidores e anuncia que o vencedor terá um encontro com ela. Ao ouvir isso, os alunos enlouquecem e quando a corrida começa, os competidores correm excitados pela cidade até chegarem ao túnel. Lá, Ash percebe Sylvia voando com seu dragão à frente dele, mas ela está sendo bloqueada por algumas garotas malvadas. Então ele as alcança e as derruba de seus dragões, abrindo caminho para ele e Sylvia competirem em condições justas. No entanto, Ash perde a corrida, mas como não se sente mal, ele se pergunta se é porque, na verdade, se divertiu com Sylvia por um momento. Nesse instante, ele ouve um som na floresta e, ao procurar sua origem, encontra destroços. Lá, um homem chamado Milgauss aparece do nada e diz que era um dirigível usado na última guerra. Ao avistar a arma de Milgauss, Ash pergunta se ele é um soldado, mas Milgauss ignora sua pergunta e diz que é estranho que Ash ainda tenha um dragão imaturo dentro dele na sua idade. Chocado, Ash pergunta como ele sabia, e Milgauss diz que tem uma maldição que o permite ver isso. De repente, uma garota chamada Anya aparece e o ataca. Então Ash foge, mas quando ela o alcança, Ash pergunta se ele fez algo errado. Anya então revela que ele apenas teve o azar de encontrá-los, já que o Império e o Reino ainda estão em guerra nos bastidores. Então ela o derruba com seu laço e tenta matá-lo, mas hesita. Ela de repente pula e aterrissa na beira de um penhasco, mas o chão sob ela racha. Então Ash estende a mão e a puxa de volta, caindo no lugar dela. Em sua queda, sua tatuagem de repente brilha, e seu impulso é quebrado quando seu parceiro aparece. Ash quebra a casca que revela uma garota humana dormindo com cabelo rosa. Nesse instante, Ash se lembra de Na'vi de seus sonhos, mas percebe que, embora se pareçam, a garota não é Na'vi. Enquanto ele a encara como se fosse amor à primeira vista, Echo de repente acorda e o manda voando com um soco por ficar olhando para seus seios enquanto ela dormia. Ash então diz que ela é sua parceira e se apresenta como seu mestre, surpreendendo Echo, que então lhe diz que ela é a mestra dele. Pouco depois, em seu dormitório, Echo reclama do quarto do tamanho de uma caixa de fósforos e pula na cama dele. Confuso, Ash se pergunta onde ele dormiria, mas Echo diz que o chão é perfeito para ele. Alguns momentos na noite, Echo engatinha sobre ele e lhe dá chupões por todo o corpo, enquanto Ash percebe que ela está meio adormecida e também conclui que isso significa que ele finalmente se tornou um reprodutor. Na manhã seguinte, quando Ash acorda cansado de reproduzir a noite toda, Rebecca aparece em seu quarto para ver seu parceiro. Como parecia que eles estavam ocupados a noite toda, Max agarra Ash para fazê-lo cair na real, mas Rebecca afirma que eles dormiram em camas diferentes. Nesse instante, Echo se levanta exibindo seus seios pequenos enquanto Ash a cobre.
Rebecca lhe entrega uma roupa para ela e o informa que a academia pediu a um médico para investigar Echo para aprender mais sobre ela. Mais tarde naquele dia, quando saem, Echo rouba a atenção de todos com sua beleza enquanto se admira. Ela avista uma lanchonete e aponta que não tomou café da manhã. Alguns momentos depois, Echo experimenta o Antark Creep e diz que será sua comida básica. No entanto, quando Ash aponta que ela talvez nunca cresça, já que dragões comem carne, Echo de repente se sente mal e tenta comer um pedaço de cinza em público. Garoto. De repente, Sylvia os encontra e o repreende por representar mal a academia em público. Mas assim que Ash tenta explicar, Echo espirra tão forte que a brisa lhe dá uma visão do portão do céu. Imediatamente, Sylvia o repreende enquanto lhe diz para tirar os olhos dela. Alguns momentos depois, Ash explica que não fez nada de errado, mas Sylvia explica que é uma má ideia alimentar Echo com doces que contêm Anther. Depois que Cosette, a empregada de Sylvia, alimenta Echo com algo para eliminar o Anther, Sylvia explica que o Anther deixa os dragões tontos. Além disso, Sylvia pede desculpas a Ash por seus comentários sobre seu parceiro e imediatamente se vira para sair. Enquanto Ash sorri enquanto ela sai, Echo pula nele por sua curiosidade trapaceira. Enquanto isso, alguém os espreita por trás de uma barraca próxima e Ash sente a presença. Depois, eles fazem uma farra de compras e, enquanto Echo mastiga outro doce, o assunto do nome dela surge. Ash se levanta e a nomeia Echo, em homenagem à parceira de Rosa Maria, a primeira criadora. De repente, Echo brilha, e ao mesmo tempo a tatuagem de Ash é ativada. Então, quando a ligação é completa, Echo diz que seu fluxo astral agora está ligado por chips e que ela gosta do nome. Pouco depois, Echo vai a um banheiro e alguém aparece atrás dela segurando um frasco de aparência estranha. Alguns minutos depois, Sylvia e Cosette encontram Ash parado perto do banheiro feminino e o acusam de tentar entrar escondido. No entanto, Ash explica que Echo entrou e nunca mais saiu. Então as moças verificam e informam Ash que Echo deve ter sido sequestrada, já que encontraram o boné dela e alguns vestígios. Nesse instante, Ash percebe que eles estavam realmente sendo seguidos e tenta sair correndo procurando por Echo. Mas Sylvia sugere que ele a encontre usando a conexão deles com o fluxo astral. Então Ash desvenda sua tatuagem, o que surpreende Sylvia, mas ela explica a Ash como isso é feito. Ao seguir suas instruções, sua tatuagem de repente brilha e libera algumas borboletas para guiá-lo até onde Echo está. Pouco depois, as borboletas os levam a um prédio antigo. Mas como a porta está trancada, Sylvia olha ao redor e encontra uma estrutura Fabinorati montada. Depois, Ash consegue abrir a porta e eles entram. Enquanto isso, em algum lugar do prédio, Echo está amarrada a uma cama experimental enquanto ameaça fazer sua captora pagar. Em resposta, a senhora diz que é inesperado um dragão nascer humano e pergunta se ela poderia acessar o Dragarth, um arquivo de memória passado através de gerações da espécie dragão. Quando Echo diz que lhe foi negado o acesso, sua captora tira uma faca e diz que terá que cortá-la para descobrir, fazendo Echo gritar. Ouvindo o grito, Ash corre mais rápido para a origem. Mas como a porta está trancada, Sylvia lança um feitiço que arromba a porta. Assim que encontram Echo e sua captora, Ash pergunta o que está acontecendo, e a captora revela que está agindo a pedido da academia. Então Ash percebe que ela deve ser Angela, a médica de quem Rebecca falou. Apesar disso, Ash a acusa de sequestro e ordena que ela devolva seu parceiro. No entanto, Angela diz que não vai desistir de seu rato de laboratório tão facilmente e ativa o campo oráculo que Sylvia viu antes de entrar. Angela então explica que isso impede os criadores de dragões de invocar seus parceiros e lança um feitiço para colocá-los para dormir enquanto ela trabalha. No entanto, Ash tenta sair do círculo mágico, mas logo cai sob sua influência. Vendo isso, Echo grita chamando Ash, e sua tatuagem de repente é ativada, quebrando o efeito do feitiço de Angela. Então Ash se levanta, surpreendendo Angela, que então se pergunta se os poderes de Echo fluíram para Ash através da ligação deles. Irritado, Ash desativa o feitiço de Angela e liberta Echo da mesa onde ela está presa. Rapidamente, Echo corre para Ash, que então tenta abraçá-la, mas ela diz que ele não tem o direito de tocar em sua mestra e o manda voando com um gancho. No dia seguinte, Ray diz a Ash que ouviu sobre tudo o que aconteceu no dia anterior, chocando-o. No entanto, quando Ray fala apenas sobre a parte em que ele levou o gancho real de direita, Ash fica aliviado. Quando chegam à aula, encontram Angela e suas armas de destruição em massa. Então ela se apresenta como a nova professora da turma, enquanto o clube dos meninos dá as boas-vindas à sua nova motivação para assistir às aulas. Algum tempo depois, em uma reunião com Rebecca, Ash fica inquieto e pergunta por que ela está sentada tão perto dele. Em resposta, ela diz que a melhor maneira de conhecer um companheiro é sentar-se perto dele. Assim que ela se inclina mais perto de seu ouvido, Ash surta como o virgem perdedor que ele é. Então Rebecca afirma que o convocou porque o quer no conselho estudantil. Em outro lugar, Sylvia lava Lancelot, seu dragão, e diz que seu objetivo é se tornar uma arquidragoneira por causa de uma promessa que fez a alguém.
No entanto, ela de repente pensa em Ash e se pergunta por que só o idiota irritante consegue montar os dragões de qualquer um. Nesse instante, ela ouve alguém gritar que um dragão está à solta, então ela corre para o local. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, Rebecca diz a Ash para pensar nas pessoas que ele encontrou nos destroços do dirigível, afirmando que eles podem ser espiões do Império, já que o Império confundiu a academia com uma escola militar. O tempo todo, Ash está cativado por seus seios saltitantes, então Rebecca diz a ele para considerar sua oferta. Nesse instante, um alerta de nível 2 dispara, e quando eles olham para fora, avistam Sylvia se esforçando tanto para montar um dragão que não é dela. Surpreso, Ash se pergunta por que ela está fazendo isso e Rebecca diz que é provavelmente por rivalidade com ele, já que ela é perfeccionista e uma má perdedora. Depois disso, Rebecca pula da janela e invoca seu dragão enquanto está em voo. Quando ele aparece, ela o comanda a apresentar o arco que ele criou, e ela de repente veste sua armadura de batalha. Mais tarde, enquanto sai com Echo, Ash se perde pensando em como Rebecca lida com a situação e no fato de que Sylvia o vê como um rival. Irritada, Echo tenta arrancar suas orelhas por ignorá-la. Então Ash explica que está perdido em pensamentos. Então Echo repete sua pergunta, perguntando por que algumas pessoas estão reunidas em torno de uma estátua. Em resposta, Ash explica que são turistas observando a estátua do paladino da primeira geração que viveu 500 anos atrás. Quando Echo comenta que sua armadura deve ser um arco, Ash fica surpreso ao perceber que ela sabe o que é. Então ele pergunta se ela fará um arco original para ele um dia. Mas Echo de repente cora. Ela então pergunta com raiva por que faria um arco para seu cachorro, surpreendendo Ash. Ele então se lembra que lhes foi ensinado na aula que apresentar um arco a um mestre é como se entregar totalmente. Echo pisa em seus pés como punição, deixando Ash com dor. Sem que eles saibam, Ina está observando por perto, então ela se esconde em um beco e se pergunta se Ash é o mesmo cara que a salvou no penhasco. Enquanto ela se preocupa em contar a Milgauss, Rebecca e Sylvia se juntam a Ash e Echo. Pouco depois, eles se sentam em uma estalagem para comer, enquanto Rebecca explica que os membros do conselho estudantil conseguem um grande desconto na estalagem. Curioso, Ash pergunta às moças por que elas apareceram e Rebecca lhe mostra o ingresso para o encontro que Sylvia ganhou no festival e diz que ela deveria estar saindo com Sylvia. Mas como ela é uma estraga-prazeres, eles precisam de companhia extra para animar as coisas. Enquanto isso, em outro lugar, Milgus pergunta a Anya como estavam as coisas na cidade, e ela diz que está tudo bem, já que todos esqueceram a guerra. Nesse instante, Milgus tira uma espada de um caixão e a levanta para realizar um feitiço de invocação. De volta para a estalagem, Echo de repente se levanta e diz que algo ruim está acontecendo. Com o céu sobre a cidade escurecidos, as pessoas fogem ao lado da invocação de Milgoth. Quando chegam ao local, encontram um dragão morto reanimado com pele podre atacando a cidade. Então Echo se aproxima do dragão e lhe diz para recuar. No entanto, ela de repente se emaranha nos tentáculos do dragão, enquanto o dragão ilumina uma parte da cidade. Rapidamente, Rebecca ativa seus poderes e invoca uma lança mística que ela arremessa no dragão. Mas o dragão monta algumas defesas. Apesar disso, a lança atravessa a cabeça do dragão, mas para a surpresa deles, o dragão regenera sua cabeça e atira de volta em Rebecca. Enquanto se defende, Rebecca diz a Ash para tirar Sylvia do local. Mas como ela está chocada demais para se mover, Ash a sacode e lhe diz para invocar Lancelot para que ele possa montá-lo. Surpresa, ela pergunta por quê, e Ash afirma que ele pode ser capaz de conter o dragão morto. Assim que o dragão morto engole Echo, Sylvia invoca Lancelot e pede a Ash para subir. Dentro do dragão morto, os tentáculos se enrolam firmemente em Echo, e enquanto ela protesta, mais tentáculos emergem e ela desmaia. Depois disso, Echo se encontra em um lugar estranho chamado Oficina do Dragão Hyde, onde ela conhece Navi, que então diz que estará guiando e ensinando Echo até que ela amadureça. Ela então mostra a Echo o quão Ash está lutando para derrotar o dragão e revela que ele precisa de mais poderes para derrotar um necromante. Enquanto Echo se pergunta o que é isso, Navi explica que é um dragão morto ressuscitado. Então Echo pergunta se o que ela quer dizer com mais poderes é um arco para Ash, e Navi confirma isso. De repente, esboços de diferentes partes de arcos aparecem na oficina, e Navi diz a Echo para escolher as partes que melhor se encaixam para Ash. Além disso, Navi fornece as medidas de Ash, surpreendendo Echo sobre como ela as obteve. Então Navi explica como ela o mediu em seus sonhos. Ouvindo isso, Echo avisa Navi para ficar longe de Ash enquanto ela começa a trabalhar no arco. Enquanto isso, no campo de batalha, Ash sente sua tatuagem brilhar e diz que não vai desistir, já que Echo ainda está viva. De repente, o vínculo entre Echo e Ash aumenta, então ela seleciona as partes necessárias para o arco. Ao mesmo tempo, Ash cai de Lancelot na batalha e Mavi cai. Echo o equipa com o arco. Surpreso, Ash examina a armadura enquanto Echo se comunica com ele e lhe diz que é um improviso e não um original. Então ele a agradece e quando ele volta para Lancelot, ele diz a Sylvia para evitar tentar montar outros dragões, já que ela tem o melhor.
Antes que Sylvia responda, Ash pula e aterrissa em Necromantua, prometendo montá-lo, não importa o que seja. De repente, ele parte com Necromantua. Deixando Milgus desapontado por seu plano ter falhado, então ele sugere que recuem. Por outro lado, Ash tem um vislumbre das memórias de necromantia, e de repente invoca uma lâmina divina, com a qual ele acaba com o sofrimento do dragão morto. De repente, Echo acorda e fica chocada ao se encontrar em queda livre. Mas por sorte, depois que Ash a pega em pleno voo, Sylvia voa para pegá-los ambos. Mais tarde, enquanto celebram, Rebecca aponta que o evento expôs as deficiências do Conselho Estudantil, e pede a Ash e Sylvia para se juntarem ao Conselho Estudantil. Então, quando eles concordam, Rebecca realiza a cerimônia de adesão, beijando-os na bochecha. Mas como isso faz a Ash brilhar como um sinal de perigo, Echo o repreende por ficar animado com outra garota quando ela é seu animal de estimação. Alguns anos antes disso, Sylvia machucou a perna, e enquanto ela chorava em algum lugar na floresta, um menino apareceu dizendo-lhe para desistir, já que ela não podia ir ver a mãe dragão com sua lesão. No entanto, Sylvia disse desesperadamente que não podia desistir, pois precisava de um parceiro. Então o menino decidiu carregá-la nas costas para encontrar a mãe dragão juntos. De volta ao presente, Sylvia pensa no rito dos órfãos, onde a mãe dragão presenteou humanos com filhotes de dragão e pensa no menino. Mais tarde, na cerimônia de boas-vindas, Rebecca apresenta os novos membros do Conselho Estudantil e chama Sylvia, que está encarregada da moral pública. Depois que Sylvia faz seu discurso, Rebecca apresenta Ash como o aluno encarregado dos assuntos gerais. Ash então sobe ao palco para fazer seu discurso, seguido por aplausos relutantes da plateia. Depois, Rebecca decide apresentar Echo como a nova parceira de Ash, mas quando ela sobe ao pódio, ela simplesmente faz um rugido sem graça. Após um silêncio constrangedor, a plateia cai na gargalhada, deixando Echo envergonhada e furiosa. No final do evento, enquanto ela desabafa, Ash tenta fazê-la se sentir menos boba, dizendo que agora todos querem ser amigos dela. Animada com isso, Echo dira, dando a Ash uma visão que abalou seu mundo. Nesse instante, Echo pergunta sobre seu primeiro trabalho como membro do conselho, e Ash diz que ele deve remover cartazes postados sem permissão. Irritada, Echo arranca um cartaz e lhe diz que só ela pode mandar nele, mas Ash a lembra que ele é o verdadeiro mestre. Em outro lugar, alguns cavaleiros correm enquanto um grande dirigível dragão lança bombas sobre eles. Nesse instante, os cavaleiros em fuga olham e avistam Verônica, a primeira princesa, parada à frente, e percebem que ela é a Valquíria de Sangue de Ferro. Então eles atiram suas armas nela, mas ela avança contra eles com sua espada e se banha no sangue deles. Enquanto isso, na academia, Ash aparece na aula com Echo e é recebido por Ray, que então comenta sobre o vestido de Echo e sugere que eles troquem de parceiros. Irritada com isso, Echo manda o idiota voando com um soco na bochecha. Nesse instante, um grupo de garotas entra na sala e sua líder se apresenta como Jessio, a presidente do fã-clube do Cavaleiro de Prata. Em seguida, ela afirma que ainda não conheceram o Cavaleiro de Prata, que é seu objeto de admiração, e pergunta se alguém viu o herói que derrotou Necromancia. No entanto, Sylvia lhes diz para sumirem e os avisa que agora ela está no conselho estudantil. Mas Jessica ri e diz que a posição de Sylvia não é nada comparada às suas intenções de ser a mãe dos filhos do herói. Depois que todos ficam irritados com isso, Lynette, a vice-presidente do clube, sussurra no ouvido de Jessica. Jessica acusa Sylvia de saber a identidade do herói, já que ela estava montando Lancelot naquele dia. Nesse momento, Ash pede às moças que se retirem, pois estão em plena aula, mas Jessica afirma que não consegue dar ouvidos a um qualquer como ele. Nisso, Rebecca surge e diz que tem assuntos a tratar com o conselho estudantil, mas Jessica exige que divulguem informações sobre o incidente do Necromanchute. Então, Rebecca sussurra algo no ouvido de Jessica, que subitamente se assusta a ponto de ir embora, ainda ameaçando se vingar de Rebecca. Em seguida, Rebecca revela ao conselho que Jessica não é de fato uma nobre e explica que a família dela tem servido a sua por muitas gerações. Assim, sempre que Jessica se descontrola, Rebecca a ameaça de expor para que ela volte à linha. Curiosa, Celia pergunta o motivo de ela estar fingindo ser uma nobre. Então Rebecca explica que Jessica, com o tempo, passou a acreditar que também nasceu nobre. Além disso, Rebecca acrescenta que Jessica pode de fato se tornar uma nobre se encontrar o Cavaleiro de Prata, já que Art corresponde a um posto de nobreza no país. Ao afirmar que Jessica fará qualquer coisa para conseguir os fluidos de Ash, caso descubra que ele é o Cavaleiro de Prata, Echo, curiosa, pergunta sobre o que estão conversando, mas Ash responde que ela não precisa saber. No entanto, Echo discorda e ao escanear seu Dragath, descobre o verdadeiro significado. Enquanto ela entra em pânico, Rebecca aconselha Ash a manter sua identidade em absoluto segredo. Em seguida, Rebecca anuncia que Verônica fará uma visita oficial à cidade por conta do incidente Necromantiode. Ao ouvir tal notícia, Sylvia entra em pânico e rapidamente se esconde debaixo da mesa. Então, quando Ash vai verificar como ela está, Sylvia se mostra bastante agitada só de pensar em encontrar sua irmã mais velha e tirana. Em outro ponto da cidade, Ionia anuncia flores aos transeuntes e reflete sobre a Ordem de Milgott para que ela descubra mais sobre o garoto que derrotou o necromante.
Na academia, Ash e os demais se preocupam com Sylvia, pois ela tem estado bastante mal-humorada desde que soube da notícia. Cosette, então, narra como Verônica não foi escolhida como criadora de dragões, e por isso, fortaleceu intensamente seu corpo e suas habilidades com a espada. Isso lhe rendeu o apelido de Valquíria de Sangue de Ferro, e devido à sua personalidade extremamente intensa, ela submeteu Sylvia a um treinamento brutal. Desde aquele dia, Verônica se tornou um verdadeiro símbolo de terror para Sylvia. Pouco depois, Ash se aproxima de Sylvia e oferece ajuda de qualquer maneira, mas ela joga as palavras dele na cara e se afasta. Mais tarde naquela mesma noite, enquanto Sylvia teme profundamente o dia seguinte, Cosette decide fazer uma massagem nela para aliviar todo o estresse e ajudá-la a ter uma noite de sono tranquila. Pouco depois, a massagem evolui para algo digno de um hub proibido, e Sylvia acaba adormecendo profundamente. Na manhã seguinte, Sylvia acorda pensando no garoto que encontrou na floresta e se recorda de que prometeu a ele se tornar uma cavaleira exemplar. Então, ela se veste rapidamente e sai. Lá fora, enquanto alguns oficiais aguardam ansiosamente a chegada de Verônica, Ash adverte Echo para se comportar e promete dar-lhe um agrado se ela o fizer. Em seguida, Ash pergunta a Rebecca sobre Sylvia, e ela responde que Sylvia não virá, pois está completamente apavorada. Para a surpresa de todos, Sylvia aparece e afirma que está perfeitamente bem, independentemente de como a viram nos dias anteriores. De repente, a frota de Verônica sobrevoa a cidade, e assim que a nave pousa, Rebecca anuncia sua chegada enquanto Verônica desce majestosamente da embarcação. Após cumprimentar os demais presentes, Verônica chama Sylvia, que então se adianta e diz que estava muito ansiosa para finalmente conhecê-la. Irritada, Verônica pergunta se ela está tentando enganá-la, e de repente, desfere um golpe rápido em Sylvia. No entanto, Sylvia consegue evadir o ataque e rapidamente remove sua peruca. Acontece que não era Sylvia o tempo todo, mas sim Cosette, fingindo ser ela. Então, a verdadeira Sylvia sai de seu esconderijo para cumprimentar Verônica, que imediatamente nota seu tremor e a repreende por sua completa falta de culhões. Para puni-la, Verônica estende sua espada na direção de Sylvia e rasga seu vestido, expondo completamente suas intimidades. De repente, Sylvia desaba em lágrimas, enquanto Verônica comenta com desdém que apenas seus melões e bolinhos de arroz parecem ter se desenvolvido. Enquanto Verônica repreende Sylvia, Cosette a cobre rapidamente com uma jaqueta. Ash então interfere de repente, mas Glenn prontamente coloca uma espada em sua garganta. Verônica, por sua vez, manda que ele se acalme, até que Echo, preocupada, chama seu nome. Nesse exato momento, Verônica percebe quem ele é e imediatamente ordena a Glenn que o prenda. Em algum lugar ali perto, Anna está sentada em um prédio danificado quando um sujeito entra correndo, chamando-a de Chamara, mas ela o lembra que não atende mais por esse nome. No entanto, quando o sujeito a informa que Verônica está na cidade e que os membros de seu clã saíram para vingar seus amigos falecidos, Anya corre desesperadamente pela floresta para tentar detê-los. Enquanto isso, Ash se veste como um mordomo e encontra uma jovem chamada Prim, que prontamente lhe diz que será sua guia pessoal. Enquanto Ash se pergunta o que exatamente está acontecendo, ela o arrasta consigo, afirmando que eles têm muito trabalho pela frente. No entanto, Ash logo percebe que ela é bastante desastrada e se questiona como ela foi parar como empregada. Nisso, ele encontra um livro sobre o Cavaleiro de Prata e deduz que foi assim que toda a história do clube teve início. Após ler por um tempo, Ash tenta virar a página, mas acaba esbarrando com os cotovelos nos corpos planetários de Prim. De repente, Ash entra em pânico enquanto Prim sorri e comenta sobre como o Cavaleiro de Prata utilizou magia de gelo para congelar um dragão mecanizado. Enquanto Ash tenta assimilar o que ela está dizendo, Prim o informa que Verônica retornou e está de fato procurando por ele. Poucos instantes depois, Ash se vê cercado por várias empregadas que tentam tirar suas roupas. Quando Ash se recusa, Prim decide fazê-lo se despir, começando a tirar suas próprias vestimentas, mas isso apenas deixa Ash ainda mais agitado. Então as empregadas, de repente, lançam um ataque conjunto contra ele e o despojam completamente de suas roupas. Pouco depois, no banho, Verônica questiona Angela e Rebecca sobre a perspectiva delas em relação ao ataque de Necromante. Em resposta, Rebecca afirma que o perpetrador deve ter fortes laços imperiais. Angela, por sua vez, explica que Necromante é um produto complexo de magia e engenharia. Ao ouvir isso, Verônica intervém, mencionando que Zéfiros, o país vizinho, é especializado em engenharia, mas que não podem ser culpados sem provas concretas. Nesse momento, Ash aparece, questionando por que ele está no mesmo banho que elas. Mas Verônica afirma ser inacreditável que um par de novatos como Ash e Echo tenha conseguido derrotar o Necromante. Justo quando Sylvia chega ao banho e se surpreende ao ver Ash e os outros ali, Cosette também se surpreende ao ver sua irmã, Prim. Alguns instantes depois, Verônica revela que tem uma proposta de casamento para Sylvia, já que Julius, o irmão delas, foi executado, tornando o futuro de sua linhagem real incerto. Ao sugerir que Sylvia gere um filho para dar continuidade à linhagem, Rebecca lembra a Verônica que ela é a primogênita, mas Verônica responde que só tem interesse em assuntos militares. Em seguida, ela revela que seu pretendente para o casamento é Glenn, um de seus cavaleiros. No entanto, Sylvia afirma que seu grande sonho é se tornar uma arquidragonária. Em resposta, Verônica diz que isso não passa de um mero sonho impossível, considerando sua péssima performance durante o último incidente. Ash então intervém, afirmando que ele não teria conseguido derrotar o Necromante se Sylvia não o tivesse auxiliado com Lancelot. Apesar disso, Verônica insiste que Sylvia agiu meramente como uma mensageira. Quando Ash insiste que Verônica ainda não viu o verdadeiro potencial de Sylvia, Verônica anuncia que haverá uma partida em sua honra no dia seguinte. Assim, ela desafia Sylvia a provar o verdadeiro valor de seu pequeno sonho, e Sylvia aceita.
No dia seguinte, a partida tem início e, imediatamente, a bola é lançada ao ar. Lancelot a agarra. Enquanto se aproximam do gol adversário, Cutulain arrebata a bola de Lancelot e marca um ponto. Na segunda rodada, Sylvia monta Lancelot com a bola, e ao se aproximar de Cutulain, Lancelot tenta evadir o ataque, mas Sylvia acaba caindo no processo. Algum tempo depois, ela acorda em seu quarto e encontra Ashe sentado tranquilamente à beira da cama. Surpresa, ela pergunta o que ele está fazendo em seu quarto e Cosette entra bem a tempo de explicar que Ashe a carregou até ali depois que ela caiu. Ashe então diz que estava bastante preocupado com ela, já que ela sofreu uma colisão frontal com o dragão mais resistente de toda a academia. Apesar de tudo, Sylvia se culpa profundamente por ter falhado como mestra de Lancelot. Enquanto Ashe tenta convencê-la a não se martirizar, Rebecca aparece e anuncia que trouxe um convidado. Nesse momento, Glenn entra e, após perguntar como ela se sente, informa que está ali amando de Verônica. Quando Sylvia afirma que não é nada sério, Glenn diz que Verônica ordena a visitar um templo no dia seguinte e oferecer orações de arrependimento. Após explicar que Verônica está furiosa com sua falta de habilidade, Glenn declara que ela deve ir para as orações sem nenhum servo. Ao se levantar para partir, Sylvia pergunta a Glenn se ele estaria disposto a tomá-la como esposa, e ele responde que sim, se Verônica assim o ordenar. Na saída de Glenn, Ashe se interpõe em seu caminho e pergunta por que ele não tem culhões próprios. Em resposta, Glenn diz a Ashe que ele deve estar se sentindo o máximo depois de salvar a cidade e o lembra de seu devido lugar. Quando Glenn finalmente sai, Ashe se pergunta por que ele é tão frio e insensível. Então, Sylvia explica que ele se tornou uma pessoa diferente depois que seu irmão, que era um grande amigo dele, foi executado por ter acabado com um dragão. Em seguida, Rebecca informa a Ashe que eles terão uma importante reunião do conselho no dia seguinte. Mas quando Sylvia pergunta se ela pode participar, Rebecca responde que ela não poderá fazer nada pelo conselho, a menos que consiga superar Verônica. No dia seguinte, Ashe bate a porta da sala do conselho e Echo de repente pula em cima dele. Mas como ele podia sentir o cheiro de Antar por todo o corpo dela, ele pergunta o que ela está escondendo, e Echo revela seu Victoria's Secret. Nesse momento, ele esclarece perguntando o que ela tem na boca. Então, ela lhe mostra um doce e o transfere para a boca dele à moda francesa. Sem que Ashe soubesse, Rebecca estava observando, e quando ela comenta que os dois formam um belo par, ele entra em pânico. Em seguida, durante a reunião, Rebecca anuncia que eles acompanharão Verônica em sua turnê pela cidade e afirma que uma terrorista conhecida como Avdaka pode tentar assassinar Verônica. Pouco depois, Verônica e os demais visitam os locais danificados que estão sendo reconstruídos na cidade. Enquanto ela manda os homens voltarem ao trabalho, eles ouvem os sinos da igreja tocarem. Na igreja, enquanto Sylvia faz suas orações, Jessica aparece, pedindo para ser engravidada pelo Cavaleiro de Prata. Enquanto Sylvia a repreende por fazer um pedido tão profano, Avdaka irrompe na igreja com seu dragão. Enquanto isso, do canteiro de obras, todos avistam fumaça saindo da igreja e se questionam o que estaria acontecendo ali. No entanto, Glenn sugere que Verônica retornou à sua nave, o que irrita Ashe, que então a lembra que Sylvia está dentro da igreja. Em resposta, Verônica diz a ele para se acalmar, pois ela pretende usar a nave como seu quartel-general de estratégia. Pouco depois, a bordo da nave, Verônica pede à sua equipe que estabeleça uma transmissão ao vivo da igreja. E quando eles conseguem, ela pergunta a Abdocho por que ela invadiu a igreja. Em resposta, Abdocho afirma que está atrás da cabeça de Verônica, e mostra a todos que amarrou Jéssica como refém, além de ter instalado uma bomba que poderia explodir a igreja e todos os outros reféns. Para piorar a situação, ela promete executar um refém toda vez que o sino da igreja tocar, até que Verônica se entregue. No entanto, Verônica se recusa a ceder e diz que a igreja e todos lá dentro podem explodir, por tudo o que ela se importa, o que choca Ashe profundamente. Na igreja, Avdasha ordena que seus homens permaneçam vigilantes, pois Verônica é como uma granada ambulante. Ao mesmo tempo, Sylvia se recorda de como Jessica se apresentou como nobre para proteger a ela e aos demais reféns. Enquanto ela se martiriza por ser uma covarde, Anya, que estava ajoelhada bem ao lado dela, pondera sobre contar a Avdasha que elas pertencem ao mesmo clã. De volta à nave, Rebecca diz que teve uma ideia e a sussurra discretamente no ouvido de Verônica. Em seguida, ela explica a todos que Ashe será enviado à igreja como negociador, já que o inimigo desconhece que ele é um arquidragonário. Isso lhes dará tempo suficiente para invadir a igreja entrando pela fundação. Enquanto eles trabalham na estratégia, Ashe se vira para Echo e lhe dá as especificações sobre o tipo de arco que ela deverá fazer para ele em seguida. Surpresa, Echo diz que não consegue, mas Ashe afirma que acredita nela e concorda em conseguir para ela uma montanha de agrados. Pouco depois, Ashe se aproxima da igreja e é levado pelos homens de Abdácia. Ao vê-lo, Avdoka diz que eles devem estar considerando uma piada se o enviaram, mas Ashe responde que as maiores armas da nave estão apontadas para a igreja, já que Verônica não negociará com ela. Ao ouvir isso, os reféns começam a murmurar entre si. Então, Avdoka diz que Ashe está fazendo um trabalho bastante ruim como negociador. Além disso, ela afirma que está procurando por sua irmã há muito tempo perdida, e que fará Verônica sentir toda a sua dor. Nesse ponto, Ashe percebe que Abdácia não vai ceder de forma alguma, então ele diz a Echo para trabalhar ainda mais rápido. Enquanto isso, na oficina, Echo reclama sobre a dificuldade da tarefa, e Navi a incita a prosseguir.
Mas Echo afirma que não se importa nem um pouco com Ash. Na'vi então comenta que é misterioso o fato de Ash conseguir montar qualquer dragão, e acrescenta que Ash deveria estar montando-a em sua verdadeira forma. Quando Echo se maravilha com essa revelação, Na'vi explica que, embora ela possua uma forma humana, ela ainda é de fato um dragão. De volta à igreja, Anya tenta manter um bebê assustado calmo, mas o ingrato começa a mexer em suas reservas de leite. Assustada, Anya acaba por assustar o bebê e causa um alvoroço que imediatamente atrai a atenção de Abdasha. Então Abdasha decide sacrificá-los primeiro. Mas assim que seus homens estavam prestes a agarrar Anya, Sylvia se interpõe em seu caminho e revela que é a quarta princesa da família real. Ao ouvir isso, Abdasha se aproxima dela, afirmando que ela deve ser a irmã de Verônica. Em resposta, Sylvia afirma que não pode simplesmente ficar parada assistindo seu povo ser massacrado e que preferiria morrer como uma cavaleira. De repente, Abdasha saca sua espada e desfere vários golpes contra Sylvia. Todos os homens dela contêm Ash, que protesta veementemente. Surpreendentemente, as roupas de Sylvia se desfazem com os golpes, expondo completamente suas intimidades. Depois disso, Avdaka humilha Sylvia, buscando fazê-la sentir-se pior viva do que morta. Ao ouvir isso, Sylvia pensa em quão desapontada Verônica deve estar com ela, e no que todos os outros pensam a seu respeito. Após refletir sobre tudo o que ela passou, Sylvia se lembra de sua promessa ao garoto na floresta e agradece a Abdata por fazê-la perceber o quão fraca ela realmente é. Além disso, ela declara que sua versão tímida está morta e se levanta orgulhosamente, exibindo sua nova confiança. Justo quando Sylvia afirma que se tornará uma paladina, Rebecca e Glenn invadem a igreja pelo chão, pegando Abdaka de surpresa. De repente, os homens de Abdasha atacam, mas Rebecca e Glenn cuidam deles em questão de segundos, enquanto Ash se liberta daqueles que o estavam segurando. No entanto, Abdasha desfere um golpe contra ele, mas Ash consegue evitar ser cortado por muito pouco. Nesse momento, ele avista o dragão de Abdaka, o encarando como se fosse um biscoito fácil de pegar. Então, Abdaka ordena ao dragão que o ataque, mas para a surpresa de todos, Ash ativa seu dragão e consegue pará-lo. Após empurrar o dragão para trás, Ash agradece a Echo e vai atrás de Abdaka, que agora tenta desesperadamente fugir, mas ela percebe que não pode escapar, então ameaça detonar a bomba. Imediatamente, Ash invoca Brianak, uma arma de gelo que ele dispara e congela tanto o dragão quanto a bomba. Chocada com o ocorrido, Abdotra tenta implorar, mas Ash dispara sua arma de gelo nela e a congela completamente, enquanto todos assistem maravilhados. Mais tarde, Jessica avista Ash e pula em cima dele, dizendo que está muito animada para finalmente conhecer o Cavaleiro de Prata. Enquanto Ash entra em pânico ao ouvir isso, Jessica decide fazer seu leite fluir à força. Mas Rebecca nocauteia e diz a ele para ir embora. Pouco depois, Ash se aproxima de Sylvia para perguntar se ela está bem, e ela responde, dizendo que suas pernas simplesmente a abandonaram. Então Ash comenta que ela foi simplesmente incrível e se oferece para carregá-la em suas costas. Enquanto ele a leva para casa, Sylvia sente uma onda de nostalgia e acaba adormecendo em suas costas. Mais tarde naquela noite, Ash sente algumas vestes de seda caírem em seu rosto e, ao verificar, avista Jessica em seu quarto. Nesse momento, Jessica diz que está pronta para pegar todo o suco dele, mas enquanto Ash tenta desesperadamente impedi-la, Echo de repente acorda furiosa ao ver o que está acontecendo. Então, ela chuta Jessica para fora e Ash contra uma parede. No dia seguinte, na escola, Rebecca informa a Ash que Jessica se juntará ao conselho estudantil para impedi-la de revelar a todos quem é o Cavaleiro de Prata. Pouco depois, a bordo da nave de Verônica, eles encontram Abdaka, o que surpreende a Ash, que então pergunta o que ela está fazendo ali. Sylvia então explica que Verônica planejou absolutamente tudo, enquanto a Vidoka acrescenta que se rendeu a Verônica após falhar em assassiná-la, e assim tornou-se sua agente. Curioso, Ash se pergunta o motivo de ela estar trabalhando para Verônica, e Avdasha revela que está tentando encontrar sua irmã há muito tempo perdida, cujo nome é Shamara. Nesse momento, Verônica zomba do momento de bravura de Sylvia na igreja, e todos observam as irmãs provocarem uma a outra. Após tudo isso, a nave de Verônica decola, enquanto todos os presentes observam. Enquanto Sylvia admira o quão estratégica Verônica foi em seus planos, ela percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer. No entanto, Ash a assegura de que ela se sairá muito bem. Algum tempo depois, Echo tem um pesadelo onde ela corre de um monstro, mas acaba caindo e fica emaranhada em seus tentáculos. Quando ela acorda, toma um banho e pela manhã, Ash a encontra encarando a cama como se fosse um complexo quebra-cabeça de nível divino. Então ele pergunta por que ela está acordada tão cedo e, julgando por sua expressão, Ash assume que ela deve ter tido sua primeira descarga de dragão de Fatomir. Então, ele se apressa para verificar a cama, mas Echo o impede, dizendo que é algo muito embaraçoso. Ash então promete não exagerar em sua reação, mas ao verificar a cama e perceber que ela realmente a molhou, Ash fica completamente surpreso. Quando Ash explica o que ele pensou que estava acontecendo, Eike o manda voando com um corte ascendente. Na lanchonete da escola, Anya está em uma entrevista e sua entrevistadora reclama amargamente de 3 funcionários que pediram demissão para se casar. Irritada com a situação, a senhora lamenta, pois ela mesma só é aplaudida e depois dispensada. Após terminar de desabafar, ela diz a Anya que ela está contratada, então Anya afirma que fará o seu melhor na cozinha. No entanto, a senhora diz que com um rosto tão bonito como o dela, ela se mostrará um ativo muito melhor como garçonete. Em outro lugar, enquanto se dirigem para a escola, Ray pergunta a Ash sobre Echo, e ele revela que ela está bastante mal-humorada e tirou o dia de folga. Ele então acrescenta que será necessário muito mais esforço para consertar a fenda entre os dragões e a humanidade.
Então, Ray comenta que é a hora do acampamento Gêmeos, e que os participantes serão anunciados na Assembleia. Como a maioria dos famosos Dragoners da academia participou desse campo de treinamento, Ray imagina que é como uma porta de entrada para a elite e afirma que isso não tem absolutamente nada a ver com eles. Mais tarde, durante a Assembleia, os nomes dos participantes para o campo de treinamento foram anunciados, mas quando Luca, uma das participantes que estava ausente, foi chamada, os alunos murmuraram sua clara desaprovação. Surpreso, Ash se pergunta o motivo. Então, Ray explica que Luca não tem comparecido às aulas há mais de 3 meses. Ash então pergunta mais sobre Luca, e quando Ray explica que ela é a secretária do conselho estudantil, Ash diz que nunca a tinha encontrado antes. Em seguida, Ray explica que Luca é incrivelmente talentosa. Ela foi escolhida como a Dragonar mais jovem e até mesmo quebrou o recorde de Rebecca. Nesse momento, o professor anuncia que um aluno participará do acampamento por convite especial e pede a Rebecca para anunciar quem é o estudante selecionado. Então, Rebecca anuncia que Ash se juntará aos alunos selecionados, o que deixa Ash completamente surpreso. Mais tarde, Ash pergunta a Rebecca o motivo de ela o ter escolhido, e ela explica que é porque ele possui um parceiro único e derrotou muitos oponentes. Quando ela admite que ele é realmente talentoso, Ash cora como um completo tolo. Enquanto ela explica que a vaga foi criada exclusivamente para ele, a porta se abre e outros membros do conselho, que estavam escutando atrás dela, caem na sala. Max então anuncia que há uma emergência. Então, quando eles vão verificar, avistam fumaça saindo do quarto de Luca. Eles correm pra lá, mas ficam surpresos ao encontrá-la dentro de um caixão. Pensando que ela está morta, Jessica entra em pânico, mas Luca de repente se senta, surpreendendo a todos. Nesse momento, eles percebem que a fumaça estava vindo de um incenso que ela vinha queimando. Então, Luca o cobre e pede desculpas por ter causado todo aquele problema. Em resposta, Rebecca diz que é um alívio saber que ela está bem, e a adverte para não incendiar o prédio em nome da terapia. Jessica pergunta por que ela dorme num caixão, e Luca diz que é uma cama versátil, até para o funeral dela. Mas Jessica insiste que é um caixão, e Luca se esconde atrás de Rebecca, que pede para pegarem leve, pois ela é sensível. Ela explica que Luca é uma fada da floresta, e embora seu povo faça ervas, eles têm ótimos dragonars. Depois, Rebecca pergunta a Luca como foi com seu amigo, mas Luca revela que Gawain, seu dragão, não a deixa montá-lo. Enquanto saem, Sylvia diz que não podem ajudar Luca, pois não sabem por que Gawain não a deixa montar, mas Rebecca explica que deve haver uma interrupção no fluxo astral entre Luca e Gawain. Mais tarde, Ash vai para o dormitório com alguns doces, e Echo pula nele, o culpando pelo atraso. Logo depois, ela devora os doces enquanto Ash pede para ela ir com calma. No entanto, ela de repente começa a chorar. Ash pergunta se ela está bem, mas ela conta sobre seu pesadelo e diz que, embora o monstro parecesse um necromante, tinha 9 olhos e era terrivelmente enorme. No dia seguinte, na aula, enquanto Echo dorme como um bebê, Ray pergunta a Ash se eles resolveram a briga, mas Ash diz que ainda tem muito a fazer. Ray assume que eles estão queimando calorias à noite, mas Ash diz que não é o que ele pensa. Em outro lugar, Luca visita Gawain, mas de repente se lembra de quando caiu dele. Gawain ruge para ela, e enquanto ela foge, Ash a vê. Ele encontra Rebecca e diz que gostaria de ajudar Luca, pois entende o que ela deve estar sentindo. Em resposta, Rebecca diz que o único jeito é ele montar Gawain, porque ele conseguiu ler a mente do necromante quando o escreveu. Então ela sugere que ele tente o mesmo com Gawain, e Ash concorda. Mais tarde, Ash visita Luca com Echo e Sylvia, mas antes de entrar no quarto, ele ensaia o que dizer a ela. Quando Echo se irrita, eles entram e encontram Luca cochilando em seu caixão. Ao ver os muffins minúsculos dela, os olhos de Ash quase saltam, enquanto Sylvia manda ele fechá-los. Quando se acordam, Luca fica fascinada pelos chifres de Echo e pula nela. Ela então começa a lamber os chifres, fazendo Echo gritar e fingir que não gosta. Depois, Ash consegue separá-las e diz a Luca que Rebecca os espera no cercado do dragão dela. Surpresa, Luca pergunta o que planejam fazer com Gawain, e Ash explica que só estão tentando ajudá-la. Então Luca decide se vestir e de repente tira a roupa, dando a Ash acesso livre a um conteúdo premium. Pouco depois, eles chegam ao cercado onde Rebecca explica o que planejam fazer. No entanto, Ash sugere que ela tente se conectar com Gawain antes de prosseguirem. Então Luca entra no cercado. Ao se aproximar de Gawain, ela tem flashbacks novamente, e coincidentemente Gawain ruge para ela. Ela treme e sai correndo, mas Rebecca a pega e pergunta por que ela está desistindo. Em resposta, Luca diz que não está funcionando e se solta, deixando-os prosseguir com o plano. De repente, Echo cria um arco para Ash, e quando ele se equipa, a agradece, mas Echo diz que ele pode agradecê-la com doces. Ao entrar no cercado, Gawain ruge para Ash, mas como ele não para de se aproximar, o dragão ataca. Quando a poeira baixa, Gawain não está em lugar nenhum, mas de repente, Ash olha para cima e o encontra lançando um feitiço para atacá-lo.
De repente, Ash é atingido pelo feitiço e, após o impacto, o escudo de defesa de Ash desliga e seu arco desaparece. Neste ponto, Gawain pousa diante dele enquanto Echo corre para ajudar Ash, cuja visão começa a embaçar. Mais tarde, Ash pede desculpas às moças por falhar, mas Rebecca diz que está feliz por ele não estar ferido. Quando Ash se pergunta por que Gawain foi tão feroz, Jessica diz que é inútil tentar falar com ele. Rebecca então acrescenta que o próximo acampamento seria a melhor chance para Luca e Gawain se reconciliarem. Mas como Luca pode não ir, Ash pede permissão a Rebecca para visitá-la e conversar com ela. Apesar das estranhas insinuações de Echo, Rebecca concede a permissão com a condição de que Echo vá com ele. No dia seguinte, enquanto Luca toma banho em seu quarto, ela revive memórias de quando Gawain era apenas um filhote. Nesse momento, Ash e Echo aparecem, e ela o serve com um chá delicioso. Depois disso, Ash se desculpa por não conseguir ler a mente de Gawain e pergunta se ela irá ao acampamento, já que há um resort de cura de dragões que pode ajudar Gawain lá. Ash sugere que ela tente se reconectar com Gawain como sua criadora, mas isso irrita Echo, que faz um escândalo, lembrando Ash quem manda. Vendo isso, Luca se lembra dos dias divertidos com Gawain e decide ir ao acampamento de treinamento. Em outro lugar, Anya encontra Milgus, que então aponta que descobriu que ela se infiltrou na academia. Em resposta, Anya diz que pretende investigar Ash e Echo, já que os acompanhará ao acampamento como parte da equipe da cozinha. Ao ouvir isso, Milgus aponta que as cinzas de dragões que morreram jovens estão enterradas lá e serão materiais úteis para experimentos. Ele então diz a ela que se encontrarão no acampamento e a ordena a ficar de olho em seus alvos. Depois que ela sai, Milgus comenta que Echo é descendente de Avalon. Finalmente, o dia chega e os alunos selecionados partem em seus dragões para o acampamento de treinamento. Enquanto Luca cavalga com Rebecca, ela confirma que Gawain já foi para o resort. Enquanto isso, Ash cavalga com Max, que o avisa para não tentar nada engraçado com o dragão. Em resposta, Ash diz que nem está tocando nele, mas ao passarem por um solavanco, ele agarra as rédeas por reflexo, irritando Max. Ao mesmo tempo, Echo cavalga com Sylvia, e quando Echo diz a Lancelot para onde ir, Sylvia se irrita e manda ela calar a boca, avisando Lancelot para não ouvi-la. Então Echo toca nos frutos de Sylvia, e comentando que o tamanho enorme deles deve ser o motivo de Ash não tirar os olhos dela e de Rebecca, Echo apalpa os balões de Sylvia para descobrir o que está enfeitiçando Ash. Depois eles chegam ao acampamento e Rebecca anuncia que o treinamento, que impactará o futuro deles, está prestes a começar. Após seu grande discurso, ela acrescenta que o treinamento começará no dia seguinte e sugere que todos se divirtam primeiro. De repente, todos vestem seus trajes de banho e pulam na água. Enquanto isso, alguns alunos veem Angela indo para a floresta e perguntam aonde ela vai, mas ela diz que é segredo e parte. Enquanto Ash se pergunta o que fazer, o dragão de Jessica o pega e ela diz que vão em lua de mel. Ela sequestra Ash e foge com ele, enquanto todos assistem. Em outro lugar, Sylvia pergunta a Cosette se ela realmente tem que usar as cordas que chama de biquíni, e Cosette diz que talvez tenha que forçá-la se ela recusar. Enquanto isso, na praia, o clube de garotos Gunners avista as bolas de canhão de Rebecca penduradas por cordas e percebe que há coisas melhores que a Paz 5. Nesse momento, Sylvia aparece e diz a Cosette o quão desconfortável se sente, mas Cosette diz que ela definitivamente chamará a atenção de Ash. Sylvia então pergunta por que ela o está trazendo para a discussão, e nesse momento Jessica passa com Ash gritando por ajuda. De repente, Echo aparece montando Lancelot, surpreendendo Sylvia, que então pergunta o que ela está fazendo. Então Echo diz que está pegando Lancelot emprestado para resgatar Ash e pergunta se Sylvia gostaria de ir junto. Ela concorda e juntas elas perseguem Jessica. Mais tarde à noite, Ash reclama do corpo dolorido, mas então vê Luca andando sozinha e vai atrás dela. Sem que ele saiba, Anya o está espionando. Pouco depois, ele chega perto de uma piscina, onde Luca fala com Gawain e tenta restabelecer o vínculo deles. Mas ao se aproximar de Gawain, ele ruge alto para ela, então ela desaba e chora. Mas então, Ash aparece e repreende Gawain por ser teimoso. Mas isso irrita Gawain, então ele ataca. Como está sem armadura, Ash pensa que morrerá com um único golpe. Então ele atrai Gawain lentamente para fora da piscina e para um pântano. De repente, Gawain avança sobre ele, mas escorrega. Então Ash pula nele e tenta montá-lo. Mas Gawain lança um feitiço defensivo que o joga para longe. Quando Ash desmaia, Luca corre até ele, chorando enquanto Anya observa das sombras. Mas como ela lhe deve, Anya pula para ajudar e diz a Luca para ir buscar ajuda. Enquanto isso, Ash se encontra na oficina do Alto Dragão, onde Na'vi sussurra em seus ouvidos. Quando ele se assusta, Na'vi explica que o convocou para dizer como Gawain se sente. Nesse momento, uma versão menor de Gawain senta em seu ombro.
Na'vi então explica que Gawain está se desculpando com ele, já que suas costas são reservadas apenas para Luca, e narra como Luca caiu das costas de Gawain enquanto praticava uma técnica de dança de dragão passada por sua geração. E desde então, ela tem um medo inconsciente de montar seu dragão, o que explica por que Gawain a rejeita e se corta do fluxo astral. Por causa disso, Na'vi acrescenta que Gawain tem apenas 5 dias de vida, e Ash de repente se sente diferente. Então Na'vi diz que é hora de ele ir e lhe deseja boa sorte para restaurar o vínculo quebrado. Depois disso, ela o chama de Cavaleiro de Avalon e se despede com um beijo. Quando Ash acorda, ele vê um pouco de pó Fabrit por perto e pensa que está na enfermaria. Nesse momento ele percebe que não está sozinho e encontra Luca aninhada contra ele. Então ele se assusta e ela acorda também. Ela então diz que estava tentando ajudá-lo a se aquecer, já que sua temperatura caiu. Rapidamente, Ash agradece e revela o que descobriu sobre Gawain, mas isso deixa Luca em lágrimas. Depois disso, Ash acrescenta que Gawain está ficando sem tempo e a incentiva a fazer algo rapidamente, então ela concorda. Enquanto isso, Angela chega a uma enorme biblioteca e se pergunta se é a Câmara Oculta dos Dragões e fica animada. Nesse momento, ela encontra um livro e imagina que possa ser o antigo pacto, que foi banido. Enquanto ela lê, Milgus e Anya aparecem e dizem pra ela não fazer nada estúpido, porque ela não é páreo pra ele. Quando ele a chama de Annie, Angela percebe que só Julius a chama assim, e descobre que é ele, mas Anya a nocauteia. De volta ao resort, os aprendizes se reúnem em volta de uma fogueira enquanto Rebecca levanta um copo pelos últimos 5 dias de treinamento. Como sinal do fim do acampamento, ela sugere que todos se divirtam, mas Ash e algumas das moças correm para encontrar Gawain com Luca. Enquanto correm, Sylvia nota Ash com dor e pergunta se ele está bem, mas Ash diz que está bem, embora percebesse que eles não acreditavam em sua mentira. Momentos antes, Luca apareceu na enfermaria e disse a ele que não conseguia encontrar Gawain. Mas como o fluxo astral deles está interrompido, ela se pergunta onde ele poderia estar. Então Rebecca aponta que ele poderia estar no mausoléu de Willingham. Depois, Rebecca narra a história do mausoléu, que é sobre um dragão chamado Nuada, e seu mestre que sofria de uma doença grave. Por causa disso, Nuada fechou o fluxo astral deles e desapareceu, pois não queria que ela o visse perecer. Surpreendentemente, o mestre melhorou, mas Nuada havia expirado silenciosamente dentro do mausoléu. Pouco depois, Ash cavalga Lancelot, voando sobre a floresta e procurando sinais de Gawain, mas ao se aproximar do mausoléu, Julius saca sua espada e lança um feitiço de invocação. Enquanto Ash e os outros se perguntam se Gawain está no mausoléu, a área de repente vibra, e Echo chama a atenção deles para as nuvens que se formam. Quando ela afirma que é familiar, a porta do mausoléu se abre e um exército de dragões ressuscitados emerge. Enquanto isso, no acampamento, os outros aprendizes notam uma frota de dragões voadores se aproximando e outros nas florestas. No mausoléu, as moças ficam presas em tentáculos que só parecem interessados em melões e bolos de arroz. Enquanto Sylvia tenta se libertar, Lancelot queima os tentáculos com seu sopro de dragão. Nesse momento, eles percebem que os dragões mortos estão indo em direção ao acampamento, mas decidem confiar no diretor do acampamento para lidar com o ataque. De volta ao acampamento, Rebecca ordena que os aprendizes montem seus dragões para mostrar o que aprenderam e os manda atacar os dragões mortos. Enquanto isso, no mausoléu, enquanto voam em Lancelot, Ash pede a Echo para fazer um arco para ele, já que não pode ajudar ninguém sem um. Em resposta, Echo diz que seu espírito estará fora do corpo quando ela for para a oficina, e Ash a assegura que cuidará do corpo dela. Pouco depois, Lancelot para e rosna, então eles olham para cima. E quando Sylvia ameaça derrotá-lo em nome da família real, Milgol simplesmente ri e diz que, ao contrário de Verônica, uma das maiores guerreiras vivas, ela é apenas uma filhote covarde e carente que conseguiu um contrato com um dragão durante o rito dos órfãos. Quando ele comenta o quanto ela cresceu, Sylvia percebe que é Julius e se lembra de suas memórias de infância com ele. De repente, o túmulo treme, e Julius explica que, embora Lancelot tenha muita luta, Echo, a quem ele chama de Princesa de Avalon, não pode fazer muito inconsciente. Ao ouvir isso, Ash se pergunta como ele sabe o nome Avalon, mas Julius diz que ao contrário da primeira necromantia que Ash montou, a nova não é jovem. Ele então revela que acabou de ressuscitar o lendário Nuada. Enquanto isso, na oficina Dragon King, Echo pede para fazer um remix dos trabalhos anteriores de Na'vi para economizar tempo, e Na'vi concorda em ajudar com a condição de que Echo fará um arco original para Ash um dia. Já que isso significa que ela estará oferecendo seu corpo, alma e tudo mais a Ash, Echo surta. Mas quando ela percebe que não tem escolha, ela concorda. Então Na'vi libera os materiais necessários para fazer o arco. E enquanto ela monta as coisas, ela de repente é notificada de que Ash está em perigo. Enquanto isso, no acampamento, os aprendizes ficam emaranhados por tentáculos dos dragões, e os tentáculos se ocupam explorando seus pontos fracos.
Por sorte, Jessica é salva por seu dragão, enquanto Rebecca lança sua lança mística, que então se multiplica e derruba muitos dos dragões. Mas como são muitos, Rebecca percebe que precisam de outro plano. No mausoléu, mais tentáculos perseguem Lancelot, e quando Sylvia se distrai com mais dragões mortos ressuscitando, eles são pegos. Então ela luta contra os tentáculos enquanto eles envolvem Lucas e roubam o corpo de Echo de Ash. Rapidamente, Ash tenta revidar, mas é esbofeteado pelos tentáculos, então ele observa os tentáculos brincarem com Echo. Dolorido com isso, ele grita com toda a alma, e nesse momento Echo acorda, culpando-o por ser inútil. De repente, ela lança um feitiço que ativa o arco de Ash, e enquanto Julius observa maravilhado, Ash emerge de seu arco e o ataca. No entanto, Julius bloqueia seu soco e se defende com sua espada. Julius então pergunta a Ash se ele enfrentará Nuada, mas ele diz que Sylvia está cuidando disso. Nesse momento, Echo informa a Ash que seu arco é adequado apenas para a defesa e o aconselha a atacar com magia. Então Ash lança um feitiço que invoca alguns bots que petrificam alguns dragões próximos. Chocado, Julius evade seus ataques e os destrói com sua espada. Depois disso, ele atinge Ash, que então cai e perde a maior parte de seu arco. Quando Julius tenta acabar com ele de vez, Ash de repente invoca um último bot, que dispara um tiro em Julius. Mas Julius bloqueia o ataque com o braço, que então fica petrificado. Nesse momento, os outros se juntam a Ash e informam a Julius que Nuada foi enviado de volta ao céu. Vendo isso, Julius destaca seu braço petrificado e acrescenta que subestimou Sylvia antes de escapar. Quando percebem que ele se foi, eles olham para o acampamento e percebem que precisam de ajuda, mas Sylvia nota que Lancelot está exausto e corre para verificá-lo. Nesse momento, Luca puxa Ash com ela enquanto ambos caem de um penhasco. Enquanto caem, Luca diz que Ash a inspira a ajudar os outros e fecha os olhos para restabelecer sua conexão de fluxo astral com Gawain, fazendo um feixe verde disparar para o céu. Enquanto isso, no acampamento, Rebecca e os outros lutam para aguentar e finalmente seu arco desliga. Mas eles ainda estão sob ataque. Nesse momento, ela avista um dragão diferente se aproximando e logo percebe que é Luca voando em Gawain. Luca então diz a Ash para se segurar firme enquanto ela se levanta em Gawain para realizar a técnica de dança do dragão que a fez cair. Mas desta vez, ela aperfeiçoa a técnica e ativa um feitiço que chove destruição sobre os dragões mortos. Enquanto eles desaparecem, todos observam maravilhados e elogiam Luca por salvar o dia. Mais tarde, Julius se encontra com Klaus e revela que, como agora conhecem a força da cidade, podem esmagá-los usando seus feitiços de necromante. Em resposta, Klaus comenta que terão que esperar até o dia do Congresso Continental para esmagar os dois reinos. No dia seguinte, na academia, enquanto o conselho estudantil celebra sua vitória, eles são interrompidos por um mensageiro que entrega uma carta do Paladino, convidando Sylvia para o Congresso Continental e afirmando que ela deve levar Ash e Echo junto. Algum tempo depois, Sylvia voa com Ash e Echo para o Congresso Continental e no caminho ela explica que é uma reunião entre líderes de 5 nações para determinar o futuro de todo o continente. Curioso, Ash se pergunta por que ele e Echo foram convocados, enquanto Echo está mais preocupada com a possibilidade de conseguir doces na cidade. Pouco depois, eles chegam a Fontaine, a capital da cidade, e são recebidos por uma longa fila de empregadas. Nesse momento, Frida, a chefe das empregadas, diz a Sylvia para cumprimentar o Paladino primeiro, mas ela diz que precisa mostrar a cidade aos seus convidados primeiro. No entanto, Frida insiste, então ela pede desculpas a Ash e Echo, dizendo para perguntarem a Frida se precisarem de algo. Depois eles seguem Frida, e ele vê Dragonars voando com seus dragões lá fora e aponta que a segurança é apertada. Frida então explica que o país anfitrião deve garantir a segurança dos líderes visitantes, e acrescenta que eles não têm tempo para mimar pessoas como eles. Enquanto Ash tenta impedi-la de quebrar a mandíbula de Frida, Frida diz a eles para perguntarem ao atendente se precisarem de algo. Ao abrir a porta, eles são encharcados por água, e descobrem que o tal atendente é Prim. Irritada, Frida pergunta a Prim por que ela está sem roupas, e Prim explica que trabalha assim para manter suas roupas limpas. Depois, Prim pega uma troca de roupas de seus uniformes de empregada para as moças, surpreendendo Ash, que então pergunta por que ela tem tantos. Em resposta, Prim diz que anda com uniformes sobressalentes, já que suas roupas sujam facilmente. Frida então diz a Prim para cuidar do convidado. E enquanto ela se dirige à porta, Prim pega o esfregão e acaba expondo as nádegas de Frida com ele. Isso choca a todos. Então Echo cobre os olhos de Ash enquanto Frida fica realmente furiosa. Enquanto isso, ao encontrar Oswald e o Paladino, que acaba sendo o pai de Sylvia, ele corre para abraçá-la. Mas Sylvia lhe dá um gosto de seus punhos e ele cai. Pouco depois, Sylvia pergunta por que foi convidada para o congresso se é apenas uma estudante em treinamento. Mas Oswald diz que ela é a princesa, e também uma Dragonar, o que a qualifica para estar lá. Além disso, Oswald afirma que Verônica a recomendou porque reconhece sua habilidade. Depois disso, Sylvia pergunta por que Ash e Iko também foram convocados,
e Oswald diz que tem ouvido muitos rumores sobre eles. Em outro lugar, Ash ajuda Prim com a limpeza, e depois que ela o agradece, ele sugere que ele e Echo explorem a cidade. Nesse momento, Prim se oferece para ser a guia deles. Enquanto isso, Sylvia pergunta ao pai sobre Julius e exige saber se ele foi realmente executado. Em resposta, o pai dela afirma que Julius foi executado por matar o próprio amigo, um crime imperdoável até para um príncipe. Mas Sylvia sabe que ele está mentindo. Em outro lugar, Exo surta ao ver tudo o que há de belo na cidade e diz que não se parece em nada com o lugar de onde vieram. Depois, Exo experimenta comida de rua e também brinca numa fonte, mas, sem que saibam, Anya os observa das sombras. Mais tarde naquela noite, Ash pede desculpas a Prim por estressá-la, enquanto Exo liga para Ash para conseguir uns arrepios para ela. Nesse momento, ele olha em volta e percebe que é o único idiota solteiro que ninguém quer no planeta. Vendo isso, Echo pergunta por que todos estão em pares e por que ele os está encarando como um cachorro faminto. Em resposta, Ash diz que provavelmente é porque todos são amantes, então ela diz a ele para segurar a mão dela, se quiser. Assim que ele segura as mãos dela, eles veem um casal se beijando, mas Echo diz que segurar as mãos é o máximo que ela vai. Nesse momento, uma enorme nave voa para a cidade e, ao avistar o brasão, Cosette explica que é o representante do imperador que está comparecendo ao congresso. De repente, eles percebem que é Cosette e se perguntam quando ela apareceu atrás deles. Mas Cosette diz que está ali para buscá-los. Depois, Ash se veste para o jantar, enquanto Echo fica animada para comer carne, e Sylvia entra toda arrumada, deixando Ash atordoado e sem palavras. Então ela pergunta se ele está bem, e Ash diz que estava pensando na beleza dela. De repente, Echo fica furiosa, já que ele nem percebeu que ela trocou de vestido, mas antes que Ash se redima, ela tenta quebrar o pescoço dele. Poucos momentos depois, eles encontram Oswald, que está bastante fascinado por Ash e Echo, e os agradece por terem comparecido. Quando Echo fala demais sobre como Oswald é inesperadamente amigável, Ash a cala enquanto Oswald o agradece pelo incidente do Necromancer. Depois disso, Oswald designa Ash como Dragonar, surpreendendo a todos, já que o título é dado aos Cavaleiros Maestro. Oswald então explica que Echo é especial e não pode ser comparada a outros dragões. Ele então prossegue para realizar o ritual que nomeia oficialmente Ash como Dragonar. Observando isso, Sylvia imagina que Ash poderia se tornar um nobre e se casar com a realeza se ele se tornar um Arquidragonar. De repente, ela brilha em vermelho, e quando Cosette aponta isso, ela diz que não é nada. Mais tarde, enquanto comem, Sylvia pergunta por que o Imperador de Zephyros não comparecerá ao congresso, e ele confirma que um nobre foi enviado em seu lugar devido à sua idade avançada. No entanto, Sylvia diz que ele é muito confiante, mas Oswald afirma que precisam evitar a guerra. Ele então convida Ash e Echo para um baile de máscaras, que será realizado no dia seguinte. Depois que eles concordam em comparecer, Oswald pergunta a Ash se ele tem limpado os canos de sua filha, fazendo todos surtarem. Então ele pega um garfo e ameaça usá-lo em suas bagas se ele tentar qualquer coisa. Enquanto isso, Anya se esgueira para a nave onde encontra Julius, e ao se aproximar dele, ela o vê encaixando um braço artificial. Nesse momento, Klaus aparece e pergunta se ela é a garota que trabalha para Julius. Quando Anya se apresenta, Klaus diz que é um nobre militar do Império Zephyros e narra como conheceu Julius enquanto ele vagava em seu território após cometer um tabu em sua terra natal. Depois que Julius cala Klaus, eles prosseguem para verificar um dispositivo mágico gigante chamado Yggdrasil. Quando Julius pergunta se funciona, Klaus sugere que comecem a testá-lo no dia seguinte e que precisam de um sujeito. Além disso, Klaus explica que a máquina forçará o jovem dragão em Echo a despertar. Ele então diz a Anya que a missão dela é sequestrar Echo. Mais tarde, Sylvia tem um pesadelo sobre necromancia e sai de manhã. Nesse momento, ela percebe que necromancia era na verdade o amigo morto de Julia, Mordred. Nesse instante, ela esbarra em Verônica, Glenn e Avidacha. E como Avidacha não gosta do tom de Sylvia, ela fala demais. Mas Verônica bate na cabeça dela e a lembra de seu lugar. Depois disso, Verônica pergunta a Sylvia se ela também está atrás das cinzas de Mordred, surpreendendo Sylvia, que então pergunta como ela descobriu. Em resposta, Verônica diz que descobriu que alguém removeu cinzas de dragão de todos os mausoléus do país, incluindo as de Mordred. Nesse momento, Sylvia revela que Milgauss pode ser Julius, chocando Glenn e Verônica. No entanto, ela diz a Sylvia para manter segredo, já que isso pode destruir o nome da família deles. Em outro lugar, Cosette se junta a Sylvia em um banho, e Sylvia pergunta se é necessário que ela tome um banho. Em resposta, Cosette explica que ela precisa estar preparada para qualquer coisa no baile. Ela então revela que trouxe um sabonete especial para massagear seus planetas da Via Láctea. Ao ouvir isso, Sylvia recua com medo enquanto Cosette vai atrás dela. Enquanto isso, Prim tenta ajudar Echo a escolher uma roupa bonita para o baile. Mas como ela planeja superar todos os outros com sua roupa, Prim decide encontrar um vestido perfeito enquanto Echo jura esmagá-la se ela não o fizer. Ao mesmo tempo, Ash fica entediado em seu quarto e se pergunta o que vestir para o baile.
Mas então Sylvia aparece, surpreendendo-o. Após alguns momentos de silêncio constrangedor, Ash pergunta se ela encontrou a roupa certa para o baile, mas Sylvia diz que seu vestido está sendo ajustado, já que ficou mais apertado em seu peito. Rapidamente, ela culpa Ash por fazê-la mencionar seus melões, e depois que ele se desculpa, ele pergunta se ela está incomodada com algo. No quarto de Echo, Prim a ajuda a experimentar diferentes roupas, mas nenhuma parece boa o suficiente para Echo. Então, quando Prim se cansa, Echo a lembra que o objetivo é parecer melhor do que todos, especialmente Sylvia. Prim então pergunta se ela odeia Sylvia, mas Echo diz que é apenas porque uma química estranha está se formando entre Sylvia e Ash, e isso a faz se sentir estranha. Ao ouvir isso, Prim afirma que deve ser difícil, já que Ash vai se apaixonar por uma garota humana um dia, e eles construirão uma família. Ao ouvir isso, Echo sai correndo pela porta enquanto as palavras ecoam em sua cabeça. Enquanto isso, no quarto de Ash, Sylvia revela sua descoberta e afirma que Oswald não conseguiu levar adiante a execução de Julia. Depois de revelar todas as pistas que levaram à sua descoberta, ela chora e diz que ficaria feliz se Julius ainda estivesse vivo, mas se pergunta o que fazer com o que sabe. Então Ash conta uma história triste de como seu pai foi à loja de leite e desapareceu no nada. Ele então diz a Sylvia para perguntar a Julius, mas ela diz que é mais fácil falar do que fazer. Depois, eles se veem encarando um ao outro de forma estranha até que um trovão atinge, assustando Sylvia. Então ela abraça Ash, deixando-o surpreso. Ele tenta ajudá-la a se levantar, mas eles caem da cama e acabam em uma posição de fazer bebê. Nesse momento, as coisas ficam intensas. E quando Ash vai para o prêmio, Cosette bate, e ao abrir a porta, ela os encontra sentados estranhamente distantes. Ao mesmo tempo, Echo pensa no comentário de Prim enquanto corre e cai. Pouco depois ela percebe que está perdida e de repente avista Anya com uma arma dando ordens a alguns homens. Então ela se esconde e se pergunta o que eles estão tramando. Nesse momento, Prim chega ao local procurando por Echo, mas como Prim está em perigo, Echo diz a ela para ir embora. Em outro lugar, Ash não consegue encontrar Prim, então ele pergunta a Cosette, mas ela diz a ele para ir ao baile enquanto ela os procura. Mais tarde no baile, enquanto Ash se preocupa com Echo, Sylvia aparece e o assegura de que Cosette os encontrará. Nesse momento, Ash avista Klaus e Julius mascarados passando, então ele se aproxima deles, mas eles afirmam que ele está enganado e se retiram. Enquanto isso, na nave, Anya toma um banho e relembra como seus homens tentaram atacar Prim, mas foram derrubados por Echo. Então ela teve que usar sua arma, mas ela se assegura de que ficará bem, desde que siga as ordens de Milbor. Ao mesmo tempo, Ash e Sylvia dançam no baile e ela o assegura de que Klaus é um delegado do Império e não ousaria tentar nada. Após a dança, Klaus se aproxima deles para elogiá-los pela dança e pede a Sylvia para dançar com ele também. No entanto, Sylvia diz que só dançará com Julius. Enquanto isso, Cosette encontra rastros de sangue perto dos chinelos de Deco, enquanto seus subordinados encontram o corpo de Prim por perto. No baile, Sylvia questiona Julius para saber se ele é seu irmão, mas Julius finge ignorância. Depois disso, Ash pergunta a Sylvia se ela descobriu alguma coisa, mas Sylvia diz que não conseguiu ter certeza. Nesse momento, Cosette chega e os informa que encontraram Prim. Poucos momentos depois, Prim narra como deixou Echo chateada com seu comentário, e Sylvia a repreende por isso. Quando Prim revela que Echo foi sequestrada, Ash pergunta a ela quem a pegou, e ela revela que é Anya. Depois disso, eles pensam onde podem estar escondendo Echo e percebem que provavelmente é na nave de Claw. Enquanto isso, na nave, todos estão a postos enquanto os cientistas iniciam seu experimento em Echo, que está flutuando na máquina. De repente, eles ligam a máquina para despertar à força o dragão em Echo. Mas como a energia gerada não é suficiente, o cientista ordena aos técnicos que ajustem a saída de energia para o máximo. Enquanto ignoram a dor de Echo no processo, a máquina de repente dispara e sai do controle. Pouco depois, o motor explode e Echo é ejetada em seu estado ativado. Ao mesmo tempo, Ash avista uma fumaça subindo da nave, e de repente sente sua marca estelar queimar através de sua camisa. Então ele imagina que algo deve ter acontecido a ela e avista um ovo com asas subindo ao céu. Enquanto o gigante Ed paira sobre a cidade, Ash pede a Asovia para levá-lo mais perto. Mas quando ela comanda Lancelot, ele ignora sua ordem. Surpresa, Sylvia se pergunta o que há de errado. Então Ash diz a ela que Lancelot deve estar ciente do que está no ovo. Depois que eles saltam de Lancelot, eles avistam todos os dragões voando em direção ao ovo, enquanto ele de repente se abre, deixando para trás uma criatura coberta de asas. Nesse momento, o dragão monstruoso ruge alto e Ash sente dor em sua tatuagem. Neste ponto, Ash confirma sua suspeita de que Echo é o monstro no céu. Enquanto isso, Verônica caminha com Glenn e reclama dos dragões que ignoraram seus mestres e simplesmente partiram, e explica o quão vulnerável isso torna a cidade. Nesse momento, eles chegam ao salão de baile e avistam todos concentrados no monstro no céu. De repente, Quas finge estar em pânico no salão de baile e tenta culpar o país pela destruição do dirigível de sua nação.
Enquanto Oso tenta explicar que o país não sabe nada sobre o monstro de repente se vira para o prédio e os convidados fogem para salvar suas vidas. Quando todos saem, Glenn tenta tirar Verônica, mas ela diz que não vai embora, já que Julius não vai. De frente para ele, ela diz que ele se parece com seu irmão e pede para ele tirar a máscara. Quando Julius tira a máscara, ele revela que, embora pareça Julius por fora, ele é Mordred por dentro. Além disso, ele explica que é a mente que habitava o palácio de Julius e o verdadeiro herdeiro de um reino sombrio que lutou por muitos anos com o Império de Avalon. Depois disso, ele acrescenta que Julius tomou conhecimento de sua presença e tentou eliminá-lo. Mas ele assumiu uma forma espectral e possuiu Julius em vez disso e se alimentou de seu fluxo astral. Nesse momento, Verônica percebe que Julius era inocente o tempo todo. De repente, Glenn ataca Mordred, mas é atingido e lançado voando enquanto Mordred se aproxima do monstro, que agora voava perto do prédio. Mordred deixa o corpo de Julius e Verônica pega uma espada para atacá-lo, mas percebe que ele é apenas fumaça agora. Quando a fumaça a envolve, ela é envolvida por tentáculos que exploram seus pontos doces e de repente se encontra nas mãos de Julius. No entanto, quando ela tenta atacá-lo, ele revela que é Julius e explica que a alma de Mordred possui o Echo. Nesse momento, Glenn aparece e não consegue acreditar que é realmente Julius. Fora do prédio, Ash e Sylvia observam Mordred possuir Echo e transformar seu corpo enquanto Mordred de repente aparece na oficina Dragonkind. Navi então diz que não o convocou, mas Mordred pede a ela que lhe conceda sua sabedoria e se junte a ele para que ele possa renascer como o Rei das Trevas. No entanto, Navi o rejeita e expressa seu apoio a Ash e Echo, irritando Mordred, que então tenta tomá-la à força. Enquanto isso, Ash vê Echo voar e decide montá-la, mas Sylvia o avisa que ele não conseguirá fazer isso com ela naquela forma. Nesse momento, Julius chega com Verônica e Glenn, e quando Ash o avista, ele fica furioso. Mas Verônica o acalma e explica que é realmente Julius. Após um breve momento de reencontro, Julius diz a Ash que eles precisam tirar Mordred do corpo de Echo e acrescenta que só ele pode fazer isso acontecer. Alguns momentos depois, Julius explica no dirigível que Mordred não pode possuir Echo completamente enquanto ela resistir. Enquanto se aproximam de Ico, Ash sobe na asa da nave com um planador, e Julius o informa por comunicação para escolher o momento certo para pular. No entanto, Echo os avista e dispara um feixe contra a nave. Quando uma asa da nave explode, Julius se pergunta se Echo está resistindo a Mordred. Ao mesmo tempo, os outros dragões lançam um feitiço e imobilizam Echo com correntes mágicas. Ash pula da nave usando o planador e aterrissa em Echo enquanto ele observa o dirigível cair. Enquanto isso, Echo se encontra em uma jaula, e Navi aparece para lhe dar informações sobre Mordred e lhe mostra um feito de Ash, arriscando sua vida para salvá-la. Vendo isso, Echo chora e pergunta se poderia ajudar. Então Navi a liberta e diz a ela para dedicar um arco a Ash, já que ele não tem chance sem um original. Depois disso, Navi explica que a força do amor dela por ele determina a força do arco. Ao mesmo tempo, Echo se liberta das correntes e sacode Ash, mas Sylvia o pega, e enquanto ela voa com ele em Lancelot, Ash percebe que seus camaradas estavam ali para ajudar. De repente, todos mergulham em direção a Echo, mas o monstro os ataca com um feitiço, do qual Sylvia se defende. Imediatamente, Rebecca arremessa sua lança que perfura as mãos do monstro, dando a Ash tempo suficiente para voltar. No entanto, o monstro o avista caindo e ataca Ash diretamente com um feitiço. Justo quando todos pensam que ele se foi, o arco de Echo entra em ação e Ash bloqueia o ataque. De repente, ele lança um feitiço e saca uma espada sagrada com a qual se defende dos ataques do monstro. Nesse momento, Mordred diz que contratar o monstro machucará Echo, mas Ash vai para o chifre dele, derrotando Mordred. Depois disso, ele resgata Echo e a abraça enquanto todos assistem excitados. Em outro lugar, alguns guardas encontram Anya, e quando ela cai, a Vidaca chega ao local e imediatamente reconhece seu lenço. Depois, na enfermaria, Julius revela que a forma espectral de Mordred escapou, enquanto Sylvia acrescenta que Klaus também escapou. Então todos saem para deixar Ash descansar. E quando eles se vão, Ash pede desculpas a Echo sobre seu chifre, mas ela diz que ele vai crescer de novo. Justo quando Ash tenta colocá-la na friend zone, ela diz que gostaria que o relacionamento deles fosse algo mais do que isso. Então eles se beijam para oficializar. Você escolheria Echo em vez de Sylvia se fosse Ash? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. E se você quiser mais vídeos como este, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.